Muito bem, irmãos. Terceiro ponto e último dessa lição. Mas antes de eu ler aqui, começar a ler este ponto, eu quero chamar a sua atenção para uma explicação bem interessante sobre eleição, que nós estamos estudando, e predestinação. O escritor do livro Arminianismo, a Mecânica da Salvação, o pastor Silas Daniel, ele dá uma explicação bem interessante, diferenciando eleição e predestinação, não é? Há uma diferença, mas as duas estão ligadas uma à outra. Ele diz o seguinte: no que consiste a diferença entre eleição e predestinação? No que consiste? Aí ele explica: ela consiste no fato de que eleição significa escolha, já falamos isto aqui, enquanto predestinação tem a ver com o fim dado aos escolhidos. E o que é que vai acontecer aos escolhidos? Nós já demos aqui uma frisada na lição. Ao que vencer, não é? Receberá uma pedrinha branca. O que está reservado aos escolhidos na eternidade? A predestinação diz sobre isto. Ela consiste no fato de que eleição significa escolha, enquanto predestinação tem a ver com o fim dado aos escolhidos. Eleição é o ato pelo qual Deus escolhe homens para si mesmo. Predestinação é o ato determinativo de Deus quanto ao destino dos que Ele escolheu. Não tem nada a ver com um grupo de pessoas Deus escolheu para ser salvo, outro grupo de pessoas Deus escolheu para ser perdido. Embora que esse grupo aqui, que eles dizem, né, que está perdido, queira Deus, Deus não quer, porque Deus já o rejeitou, está rejeitado mesmo. Não, a Bíblia não fala sobre isso, a Bíblia não diz sobre isso, a Bíblia não traz este ensinamento. A predestinação consiste dos salvos para o que eles vão receber quando chegarem na eternidade. Eleição, continua o autor, eleição é a escolha graciosa. Graça é favor imerecido. Deus chamou todos os homens ao arrependimento. Eleição é a escolha graciosa de Deus daqueles que estão em Cristo para formarem o seu povo. Efésios capítulo 1, versículo 4. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 e 10. Predestinação é o propósito determinado por Deus desde a eternidade para seu povo. Eu dei um exemplo aqui dos atletas. Entram numa corrida, entram num torneio, num campeonato, não é? Vão disputar, entram numa disputa. Quem ganhar, está já reservado o prêmio para ele. O prêmio vai ser isso, vai ser um carro, vai ser um apartamento. É para quem ganhar. A predestinação bíblica é o que os salvos vão receber na eternidade, vão ter na eternidade, vão ser na eternidade. Glória a Deus, bendito o nome do Senhor. Terceiro tópico, terceiro ponto, a sublimidade do propósito divino na predestinação. A excelência da predestinação está na provisão, olha, na provisão de bênçãos espirituais aos eleitos pela vontade divina em Cristo e por seu incalculável amor. Primeiro tópico do terceiro ponto: predestinação e salvação. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação,
a condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e convertam-se de seus maus caminhos. Este é o desejo de Deus, que todos se arrependam. Atos capítulo 17, olha o desejo de Deus. Atos capítulo 17, versículo 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia a um grupo de pessoas? Não. Anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. E Deus anuncia como? Deus anuncia através da igreja, e a igreja com esta verdade na mão. Este é o anúncio de Deus. Querido, Deus quer que você se arrependa. E Deus quer que você chegue a Ele através de Cristo. E Deus quer que você seja salvo. A pergunta é: você quer? Você quer ser salvo? Você quer estar nos céus? Você quer desfrutar das bênçãos espirituais que estão predestinadas aos salvos? Você quer isto? O problema não está em Deus. O problema está no ser humano querer. Nas 6 vezes que a palavra aparece no Novo Testamento, conforme Atos 4, 28, Romanos 8, 29 e 30, 1 Coríntios 2, 7, Efésios 1, 5 e 11, nenhuma dessas expressões aqui, nenhuma destes versículos faz referência à condenação de pecadores. Nenhum. O homem vai para o inferno com seus próprios pés, infelizmente, porque ele quer, porque ele ignora esta palavra, porque ele acha que é impossível ir, porque ele não consegue se libertar, porque ele não consegue dizer, eu quero Deus, não quero as drogas, não quero a prostituição, não quero a maledicência, não quero a pornografia, eu não quero a feitiçaria, eu não quero idolatria, eu quero Deus, eu quero que Deus me perdoe. Ele quer viver na prática do pecado. Por isso, estará, se morrer assim, condenado. Mas não é isso que Deus quer. Portanto, não houve uma dupla predestinação em que Deus decretou e escolheu que uns vão para o céu e outros para o inferno. Não. Isso é uma artimanha diabólica. Tu não vai para o céu não. Você pode fazer o que você quiser. Pode beber, pode farrar, pode se prostituir, trair a esposa trair o esposo, meter a cara na pornografia, na imoralidade, no sodomismo, no homossexualismo, lesbianismo, idolatria, o que for. Faça o que bem der no seu pensamento, faça, porque se você tiver de ir para o céu, você for um escolhido, você vai, mesmo fazendo tudo isso. Não é assim. Isto é uma artimanha diabólica. Deus ama todos os pecadores, seja ele quem for. Agora, Deus chama este pecador para sair do pecado. Deus quer perdoá-lo. Eu não estou aqui discriminando ninguém. Quem sou eu? Mas eu estou dizendo o que a palavra nos diz, o que a palavra nos orienta, o que é a palavra. Deus é um Deus santo. Olha, você que é Deus, tudo bem, você está na igreja, né? Você vai para os cultos, mas não adianta, porque se você estiver no grupo dos condenados, você vai, mesmo pedindo misericórdia a Deus, Deus vai lhe lançar no inferno. Não é assim. Não é dessa forma. Deus chama todos os pecadores ao arrependimento. Todos. Agora, evidentemente, Deus sabe, os que vão, vamos dizer assim, os que vão aceitar esse chamado e os que vão rejeitar o chamado, Deus sabe quem são. Eu não sei, mas Deus sabe. Nossa declaração de fé assevera que a predestinação bíblica diz respeito apenas à salvação
sendo condicionada ao arrependimento. Esta salvação, ela é condicionada ao arrependimento e à fé salvífica, a fé que leva você a obedecer, a amar a Deus. A fé em Cristo Jesus, segundo a presciência divina. Efésios 1, 4 e 5, 1 Pedro 1 e 2. Vamos ler 1 Pedro 1 e 2. Bendito o nome de Jesus. Querido irmão, Deus é maravilhoso. 1 Pedro, vamos ver os versículos 1 e 2. Primeira carta do apóstolo Pedro, versículos 1 e 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Então Deus chama o pecador para o arrependimento. Todos são chamados. Todos são chamados. Predestinação e amor. O último tópico deste terceiro ponto. O escritor fala e diz: antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade e definir o destino dos crentes estava estabelecido. Efésios 1, 4 e 5 já lemos. Como eu já disse, Deus não foi pego de surpresa. Não foi um plano de última hora. Eita, o homem pecou, o que é que a gente vai fazer? Jesus, tu vai salvar ele. Não foi assim. Deus não foi pego de surpresa. Ele sabia que isto ia acontecer. Por amor, ele fez todas as coisas, inclusive o homem, sabendo que o homem ia pecar. O homem estava no plano de Deus, sabendo que o homem ia pecar. Na eternidade, ele já traçou a salvação do homem, de todos os homens. Agora, todos querem? A Bíblia diz que o Cordeiro, lá em Apocalipse, foi morto antes da fundação do mundo. Ou seja, na presciência de Deus, o Cordeiro, seu Filho, Jesus, já havia sido morto para resgatar a humanidade. Na presciência de Deus. Por conseguinte, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência. Ao contrário, era o plano imutável do amor de Deus desde sempre. O plano que não muda. Glória a Deus. Aqui consiste a sublimidade dos propósitos eternos em prover a salvação, o amor de Deus. Nós lemos aqui João 3,16. Jesus falou e João escreveu anos depois. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não pereça, não pereça. Olhe que amor de Deus, mas tenha a vida eterna. Este é o querer de Deus. Querido amigo, você ainda que não é evangélico, ainda não é evangélico, quer este amor de Deus? Quer aceitar a Jesus para ser salvo, para ir para o céu? Esta é a minha pergunta a você. Pelo amor de Deus, aceita Cristo, aceita Jesus, ama a Deus, deixa Deus te perdoar e regenerar a tua vida. Somente por Jesus o homem é salvo. E esta é a vontade de Deus, que você seja salvo e que você chegue lá. Deus não quer que você vá para o inferno. Deus não quer que a humanidade vá para o inferno. Mas Ele já traçou na eternidade o plano para salvar a mim. Oh, que Deus maravilhoso! Como eu fui ruim para mim mesmo, terrível para mim mesmo, porque alguém pregou, falou de Jesus para mim, e por 2 vezes eu rejeitei. Sabe o que era que eu pensava na época, querido amigo?
como eu gostava muito de futebol, sabe o que era que eu pensava? Se eu aceitar a Jesus, eu tenho que deixar o futebol, os palavrões, isso e aquilo. Eu acho que não vou conseguir. Ou não dá para mim não vou querer. Eu quero as coisas daqui. Isso era o que eu pensava. Mas em outra oportunidade, o mesmo rapaz pregou para mim. E eu disse: eu vou aceitar Jesus. Vai fazer 36 anos que eu aceitei o meu Jesus. Nunca vi o meu Jesus. Gostaria de vê-lo antes que eu morresse. Não é? O Senhor se revelasse a mim assim como se revelou a Paulo. Mas cada um é cada um. Mas um dia eu vou vê-lo na eternidade. Face a face irei ver o meu Jesus. Oh, aleluia! Eu me alegro quando eu começo a falar de Jesus. Bendito o nome do Senhor. E quando a gente começa a falar das coisas daqui, não é? Dá um mal-estar, que as coisas daqui são passageiras e nos tira do sério. Mas falar de Cristo é algo maravilhoso. Glória a Deus. Acompanhe conosco. Foi por amor que Deus nos elegeu e nos predestinou em Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 29 e Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5. Isso implica dizer que a salvação, como favor imerecido, provém do amor de Deus. Não obstante, os que se achegam a Cristo não são coagidos, mas atraídos a Ele. Nós não vamos a Cristo por pressão, mas fomos atraídos. Eu lembro de um texto, e eu gostaria de ler aqui com os irmãos, João, que está escrito aqui, capítulo 12, o que Jesus estava pregando, e ele disse: e quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. O Senhor foi levantado na cruz e me atraiu a Ele, nos atraiu a Ele, e nós olhamos para o Senhor na cruz, e vemos pela fé o seu sangue sendo derramado, o seu corpo retalhado, o servo sofredor que a Bíblia nos mostra, morrendo na cruz, e o seu sangue derramado no seu corpo, pela cruz, e descendo até o chão, em preço de resgate do meu pecado. E a conclusão desta lição nos diz: Cristo morreu por todos. Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores, desde a eternidade, segundo a sua presciência em Cristo. Deus elegeu, Deus escolheu e predestinou os que queriam, os que creriam e perseverariam na fé, a viver em santidade, receber a filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. Então aprendemos hoje o que é eleição e o que é predestinação. Deus nos escolheu, aos que creram, aos que quiseram. Deus escolheu. Deus sabe quem vai ser salvo, quem vai chegar diante dele, e sabe quem vai estar perdido. Não porque ele quer assim, mas porque o homem escolheu o seu próprio caminho. A Bíblia diz que o caminho do homem sábio é para cima, para escapar do inferno que fica embaixo. Seja sábio, escolha o caminho da salvação. Aprendemos que predestinação não é o fato de Deus separar uns para o inferno e outros para o céu. Não, mas a predestinação diz respeito ao que os salvos receberão na eternidade, o que está preparado, reservado para os salvos
desde ou antes da fundação do mundo. Que Deus abençoe você. Na próxima lição, próximo domingo, dia 26 de abril, se Deus assim nos permitir, nós estaremos estudando sobre a iluminação espiritual do crente. Tem alguma pergunta? No botão abaixo, nesta página, você nos envia a sua pergunta e nós, pela bondade e misericórdia do Senhor, iremos te responder. Que Deus abençoe, a paz do Senhor, até domingo, se Deus, o Criador, nos permitir. Quero ainda convidar você para curvar a sua cabeça e receber a bênção apostólica. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de nós, desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus.